Olá! Aula 6 é um pouquinho longa, tá? Não muito, não desanima não. Geometria analítica, ponto médio ainda de segmento. Só que agora exercício 1, 2, 3, tá? Então, vamos lá. Exercício 1. Determine o ponto médio do segmento de extremidades letra A. Ponto A e ponto B. Aí eu tenho o item B, que é entre o ponto A e o ponto B, e o item C também. Então, vamos fazer primeiro o item A. O item A tá aqui. Ponto médio entre A e B. Eu copiei o ponto A aqui e o ponto B. Para lembrar que esse é o x do A e esse é o y do A. E esse é o x do B e esse é o y do B. Para achar o x do ponto médio, eu faço x do A mais x do B dividido por 2. Então, o x do A é 1, mais o x do B, que é 3, dividido por 2. 1 mais 3 é 4, 4 dividido por 2, que é 2. Achei o x. Para achar o y do ponto médio, tá? Eu faço o y do A, menos 7, mais o y do B, que é menos 5, dividido por 2. Somando, vai dar menos 12, dividido por 2, que é menos 6. Então, o x do ponto médio é 2 e menos 6, na letra A. Na letra B, o ponto médio entre esse ponto e esse, né? Então, esse é o x do A, y do A, x do B, y do B. Então, vamos lá. O x do ponto médio, então, é o x do A somado com o x do B dividido por 2. Então, aqui dá 4 dividido por 2, então o x do ponto médio é 2. O y do ponto médio é o y do A com o y do B, que tá aqui, dividido por 2. Então, quando eu faço aqui, vai dar 3 sobre 2. Então, é 2 e 3 sobre 2, as coordenadas do ponto médio. Entre esse ponto e esse aqui, entre esse A e esse B. O item C também te deu o ponto A, o ponto B, pede para achar o ponto médio, então vamos lá. O x do ponto médio é o x do A mais o x do B, somando os dois que dá menos 6, dividido por 2 vai dar menos 3. Esse é o x. E o y é o menos 2 com menos 4, que vai dar menos 6, que dividido por 2 dá menos 3. Opa! Ponto médio aqui tem x e y iguais, ok? Bom, essa é uma folha, folha 1, vamos para a folha 2 da mesma aula 6, tá? Só que agora o exemplo 2 e 3 que faltava. Uma das extremidades de um segmento é o ponto A. Sabendo que M, 3 e menos 2 é o ponto médio desse segmento, calcule as coordenadas do ponto B, que é a outra extremidade do segmento. Então, é tipo assim, olha. Eu tenho ponto A aqui, uma extremidade. Ponto B é a outra extremidade. Ponto médio tá aqui. Então, ponto A, ó, menos 2, menos 2. O ponto médio também foi dado. Perceba que não pede para você calcular o ponto médio, já te dá, que é 3 e menos 2. O que pede para calcular são as coordenadas do ponto B. Então, o que pede é o x e o y do B, ok? Então, olha, pede para achar o x e o y do B, então tá aqui. O x do médio é o x do A mais o x do B. Só que eu tenho o x do ponto médio, que é 3. X do A eu tenho, que é menos 2. O que eu não tenho é o x do B. Isso dividido por 2. Multiplica em cruz aqui. Então, vai ficar 3 vezes 2, 6. Uma vez menos 2 mais x é menos 2 mais x. Então, vai ficar x é igual a 6 e o menos 2 vem para cá positivo. X é igual a 8. Ok? Esse x eu não posso esquecer que é o x do ponto B que eu estou procurando, ok? Muito bem. Agora, para achar o y, aqui, ó, esse y, que é o do ponto B, eu faço o quê? Eu sei que o ponto médio
é o y do A mais o y do B dividido por 2. Então, né, o y do ponto médio é o y do A mais y do B dividido por 2. O y do ponto médio aqui eu tenho, que é igual. O y do A eu tenho, que é menos 2. O que eu não tenho é o y do ponto B. Tá? Que chamou de y só aqui, né? Eu vou acrescentar o y do ponto B aqui pra gente não esquecer. Bom, aqui eu multiplico em cruz. Menos 2 vezes 2, menos 4. Uma vez menos 2 mais y, que é menos 2 mais y, do ponto B. Aí, então, vai ficar y igual a menos 4 e o 2 vem pra cá positivo. Então, o y do ponto B é menos 4 com mais 2 é menos 2. Então, tá aqui. Portanto, o ponto B tem coordenadas 8 e menos 2. 8 para x e menos 2 para y. Exercício 3. Tá lá. Sendo ponto médio 2 e 4, né? Então, o ponto médio de AB, onde B tem essas coordenadas, determina as coordenadas de A. É muito parecido com o anterior, porque eu tenho aqui o A que eu não conheço, extremidade, o outra extremidade é o B e o ponto médio, ok? Então, o A que eu não conheço, nem o x do A, nem o y do A, quero achar. O B tá aqui, ó, 1 e menos 6. O ponto médio também foi dado, 2 e 4, tá? Então, ó, o x do ponto médio é xa mais xb dividido por 2. Mas o x do ponto médio não é o que eu tô procurando, eu tenho, então eu substituo. O x do A eu não tenho, mas o x do B eu tenho, substituo. Isso, de acordo com a fórmula, dividido por 2. Multiplica em cruz, 2 vezes 2, 4. Aqui vai dar x de A mais 1. Então, vai ficar x de A igual a 4. E o 1 vem pra cá, junto com o 4 negativo. 4 menos 1 que dá 3. Achei o x do A. E para achar o